Shalom, famintos e sedentos pela presença de Deus. Estou aqui para trazer mais instruções, tá bom? Sobre o mundo espiritual, sobre a vida, no espírito, sobre a palavra de Deus, aleluia, sobre unção, poder, autoridade. São meus conteúdos, isso é a minha vida, é o que eu tenho buscado durante 18 anos no Evangelho, e eu quero passar para vocês, com muito amor, com muito temor, tá bom? Porque precisamos entender o respeito e temor por todas as coisas que estão ligadas ao Eterno. Amém? Você sabia que mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está em meio de atmosferas espirituais, tanto boas, tanto más, atmosferas de anjos de Deus e demônios, entidades. Você precisa de fato estar posicionado e também muito vigilante. A palavra do Senhor diz que vigiai e orai, antes de tudo vigia. Não adianta só a gente pagar um preço no monte, orar, buscar, jejuar, mas a gente não entender sobre a arte de vigiar. Eu já falei sobre a arte de vigiar em uma live que eu fiz. A arte de vigiar é sensacional e a gente precisa entender mais sobre o que é vigilância. Eu quero te falar que no decorrer eu vou contar 2 episódios muito precisos durante a história do Evangelho, que é a história de Eva e Adão, e também a história de Pedro, esse relato de Eva e de Adão lá no jardim, e o relato de Pedro quando Jesus fala que iria morrer, que estava prestes da sua partida, e ali eles receberam atmosferas, eles estavam em meio de atmosferas, e eles agora deixaram-se influenciar, se manipular por essas atmosferas, querendo abortar o propósito, querendo parar o propósito. Mas vamos lá. Primeira instrução que quero te falar a respeito lá no jardim de Eva. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2, o verso 8, diz que Deus plantou ou fez um jardim no meio do Éden. Aleluia. O Éden não é o jardim, o Éden é um território, o Éden é um terreno, e o jardim foi plantado pelo Senhor, está no meio do Éden. Isso fala de 2 ambientes. Nós podemos entender que o Éden fala do mundo, mas o jardim fala do nosso secreto. O Éden fala da nossa vida secular, que a gente pode ver, o que a gente pode tocar, o que a gente pode receber de influências, mas o jardim fala do nosso interior, o jardim fala do nosso quarto, fala chamado de domínio de territórios. Isso fala também de autoridade de domínio. Eu vou estar passando isso para você, sobre o que é autoridade de domínio. Cada vez mais que vocês compartilharem nossos vídeos, esse canal crescer, você também deixar o seu like e seus comentários, nós vamos colocar vídeos aqui cada vez mais para te ajudar sobre o mundo espiritual, sobre o teu chamado, sobre a tua vida. Amém? Então vamos liberar mais e mais
esse canal para que as pessoas sejam abençoadas e afetadas em sua vida espiritual do plano do eterno. Amém? Então vamos lá. Diz que o Senhor colocou o homem no jardim, no Éden. No jardim no Éden. O homem estava em um território, o homem estava em um ambiente, dentro do jardim. E a influência ou a manipulação da serpente não foi no Éden, foi no jardim que estava dentro do Éden que o homem foi posto lá no jardim. Isso fala de autoridade de território, ou domínio de território. O que é isso? Domínio de território, quando Jesus explica, né, e fala em Mateus 6, ali ele está falando, ele diz bem claro, quando vocês orarem, tiverem alguma necessidade, está falando sobre isso, quando vocês quiserem pedir algo a Deus, não fiquem feitos hipócritas, falando para as pessoas na rua, falando das suas necessidades e orando. Eles querem que as pessoas vejam que eles estão em necessidade, ou eles querem chamar a atenção. Então, se querem chamar a atenção, eles já conseguiram. Mas vocês, entrem no quarto de vocês, fechem a porta. Em secreto, fala com teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Jesus estava ensinando sobre autoridade e domínio. Autoridade e domínio, talvez você nunca entendeu e nunca foi ensinado sobre isso. Mas autoridade e domínio é todo aquele lugar que é seu, que tem ligação em sua vida, e que você se posicionou naquele lugar espiritualmente. Porque existem pertences na vida de pessoas que são delas, fisicamente, no papel, tá bom? No papel, no cartório, ou foi pago já por dinheiro em espécie, ou fisicamente é dela, mas espiritualmente ainda não pertence a ela. Porque há uma diferença. Se eu compro um carro, está no nome de outra pessoa, e eu compro um carro, mesmo que ele passe o carro para o meu nome, né, no Detran, no órgão de trânsito, ele vai ser meu, está no meu nome. Mas espiritualmente, houve atmosferas, houve os registros espirituais que aconteceram naquele carro, seja bom, seja mal, e ali está, pode haver pendências espirituais sobre aquele território. Assim também uma casa, eu compro uma casa, e agora eu estou com a escritura, eu estou com toda a papelada, é minha, mas eu preciso me posicionar espiritualmente, entrando no tribunal celestial, levando ao Senhor o documento espiritualmente, para que eu tome posse também daquele território espiritualmente. Pessoas não entendem isso. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas se chama autoridade do domínio. Por isso que Jesus disse, você não pode orar em qualquer canto. Aleluia! Você quer aprender mais? Esteja conosco, conectado. Vem para a casa de profeta, estamos trazendo uma nova roupagem para também te dar cada vez mais essas liberações, chaves preciosas. Então, a autoridade do domínio, Jesus está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, porque ali você tem a autoridade do domínio. Por mais que o inimigo, as entidades, eles não escutam, eles não discernem os teus sentimentos, eles não discernem em si, ele escuta o que você fala, ele vê teus movimentos, mas ele não sabe quando você se conecta direto com Deus, aquilo que você está falando em espírito, aquilo que você está conectado com o Senhor. E quando você ora em línguas, aí é que ele não entende mesmo. A oração em línguas é uma grande chave, tá bom? Então, queridos, olha o que acontece. Mesmo eu estando no meu território, tá bom? Eva estava no território dela, liberado por Deus, abençoados por Deus, Eva e Adão, constituídos governos sobre aquele território, sobre todos os animais, sobre tudo ali.
e foi afetado pela manipulação da serpente, pelas atmosferas. Mesmo eu estando no meu quarto, estou no meu quarto aqui de busca, de liberação, eu me posicionei e disse assim, esse quarto vai ser um quarto de autoridade, de busca, de emanações, de experiências espirituais que eu vou ter com Deus aqui. Eu libero um altar nesse momento, nesse quarto. Então, no mundo espiritual, ele é marcado, ele é selado, uma atmosfera agora é unida, fisicamente e espiritualmente. Eu estou no meu lugar de autoridade e domínio. Aqui eu venço as minhas lutas. Aqui eu venço as minhas guerras. Aqui eu conquisto também. Aqui eu conquisto. Aqui eu triunfo também. Aqui eu recebo também de Deus. Mas os anjos de Deus estão aqui, a glória do Senhor está aqui, mas ao derredor está o inimigo querendo me entregar. Tudo que eu estou falando aqui, ele está escutando. Sim. E quer dizer que eu estou nesse lugar aqui, eu não posso receber uma atmosfera mal. Com certeza. Com certeza. Porque Eva recebeu no jardim, não foi em si no Éden. O Éden quer dizer o terreno, o território. Mas ela recebeu no jardim, onde Deus implantou ela, no propósito a qual Deus deu a ela. Ela recebeu uma atmosfera indesejada, uma visitação indesejada. E ali ela discerniu errado. Então você tem que vigiar muito. A arte de vigiar. E você também tem que se posicionar mediante a pensamentos contrários ao teu propósito, contrário à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor disse para eles que não comam. Pensamentos, é lógica, se pensamentos que te faz errar, pecar, sair do propósito, você enfraquecer espiritualmente, tirar a tua vida de santidade de busca, isso aí, cara, não é de Deus, é uma atmosfera indesejada, é uma visitação indesejada. Então, ela não se posicionou. Adão, que era para se posicionar mediante toda situação, não se posicionou. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, por mais que você esteja em autoridade de domínio, você pode receber visitações na atmosfera indesejada. Mas você precisa o quê? Como Jesus, você precisa rejeitá-las. Você precisa bloqueá-las. A tua mente vai tentar te sabotar. A tua alma também irá tentar te sabotar. Por isso você precisa estar posicionado no Espírito. Você tem que saber quem você é, a quem você serve e o que você quer diante do Eterno. No Espírito. Para bloquear, para destruir, para desarmar, em nome de Jesus, toda e qualquer atmosfera contrária, visitação contrária. Assim também Pedro, outro posicionamento de instrução, onde Jesus diz, eu estou prestes a morrer, tal. O que é que Pedro diz? Não, Senhor, nós não vamos deixar. Jesus olha para ele e diz assim, arrepende de mim, Satanás. Saia daqui, Satanás. Pedro estava em possesso? Não. Pedro estava incorporado? Não. Pedro recebeu uma radiação espiritual? E aí? Queridos, Pedro recebeu uma atmosfera espiritual. E ali ele discerniu errado. Ele decidiu errado. Ele pegou aquilo. Ele queria parar o propósito do Eterno, parar o propósito de Jesus, ao qual ele vem fazer. E quantos irmãos têm tentado parar a obra de Deus? Por não discernir, por pensar que é Deus, por discernir por seus sentimentos, por sua alma. Não. Aquilo que está gerando propósito, aquilo que é para gerar vidas, para conquistar vidas, tem que continuar. Pedro recebe aquela influência e queria abortar o propósito, queria parar o propósito. Jesus. Isso se chama atmosfera de domínio. Quando você está debaixo de uma atmosfera do Senhor, que é sua. Ele estava na atmosfera de Jesus ali, emanando a atmosfera de fato dos céus. Mas ele recebeu uma atmosfera indesejada. Por isso que precisamos muito vigiar, para a gente não poder parar aquilo que Deus está fazendo, tanto em nossa vida como na vida das outras pessoas. Tanto no trabalho, no ministério, em tudo. Nós precisamos entender e discernir, pedir ao Senhor. Ele diz, busca os melhores dons, com zelo os melhores dons.
São dias que nós precisamos buscar discernimento de espírito num nível muito maior, o dom de discernimento de espírito num nível muito maior. Aleluia! Entenda isso. Existem atmosferas que mesmo você estando na presença do Senhor, em uma atmosfera de domínio, você pode ser, de fato, aquela pessoa que vai tentar trazer um ambiente contrário. Vigia, discerne bem, para que você venha cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para você e todas as pessoas que estão perto de você. Tá bom? Shalom. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre a atmosfera de domínio para que você entenda. Em nome de Jesus. Shalom.